Boa noite, irmãos. Paz de convosco. Glória a Deus. Mais uma sexta-feira, nós estamos aqui na presença do Senhor. Mais um culto online, mais um culto aí na sua casa, mais um culto em que nós vamos adorar o nome do Senhor, ouvir a palavra dele. Que nessa hora você possa adorá-lo com tudo que você tem aí na sua casa. Que você possa se levantar aí, adorar com essa família. Vamos cantar que Ele é santo e que Ele é real, que Ele é digno. Vamos declarar todos os atributos do nosso Deus. Ele é santo. Aleluia. Tens todo o poder, Senhor. Tu és
Jesus, digno de adoração, digno de louvor. Aleluia, tu estás no controle de todas as coisas. Aleluia, o Pai conhece. O Pai conhece a tua voz, o Pai conhece o que vai no teu coração. O Pai conhece as tuas necessidades. E nessa hora, que o nosso coração dele, o nosso coração seja grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele faz, pela nossa família, pela provisão, porque Ele está cuidando de nós. Lance sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você e da sua família. Que nessa hora você estenda a sua mão para os seus entes queridos que estão aí na sua casa, para eles também, daqueles que não estão ali, que estão longe. O Senhor está fazendo. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca
Senhor vai operar, que o Senhor já está operando, que o Senhor já está fazendo, e nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ebenezer, até aqui nos ajudou, Senhor, e vai continuar, Senhor. Deus é fiel, Deus foi fiel e será fiel outra vez. Realizará, continuará fazendo em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias. Amém? Aleluia. Agradeça ao Senhor, entregue a Ele a sua adoração, o seu louvor, palavras de adoração nessa hora. Aleluia. Que nossos corações estejam abertos agora para ouvir a palavra do Senhor. Que nessa hora nós possamos estar com a nossa mente iluminada pelo Espírito Santo. Com certeza Ele vai te responder a falar com você. Amém? Aleluia. Boa noite, paz seja convosco. Glória a Deus, glorifico a Deus pela oportunidade de mais uma vez poder estar aqui trazendo uma palavra, uma mensagem de fé, de esperança, uma mensagem profética da palavra de Deus. E o tema desta noite, desta mensagem, é intitulada Restauração Espiritual Ligada à Fé, que está baseada no texto de Ezequiel 37, como a maioria das pessoas já sabe, fala sobre o vale de ossos secos. Louvado seja Deus. Bom, no momento, nós estamos passando por uma situação difícil, né? E nós vemos que esta pandemia está assolando aí o mundo, assolando as pessoas, enfim, situação de morte, muita gente está morrendo, né? E infelizmente é triste nós vermos as notícias, o noticiário, o que está acontecendo, mas enfim, se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos verificar que tudo isso é mistério que aconteça, porque o dia do Senhor está próximo. Louvado seja Deus por isso. Mas em tudo isto, nós vemos aí uma oportunidade, uma lição da parte de Deus, presta atenção, vamos dizer assim, para que as pessoas verdadeiramente elas se coloquem numa posição da qual elas vêm muito tempo distanciando da presença de Deus. E a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para estar trazendo nesta noite, Ezequiel 37, do versículo 1 ao 14, que diz assim a palavra de Deus: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei a pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um reboliço. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um grande reboliço, e os ossos se achegaram a cada osso e o seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceram a carne, estendeu-se a pele sobre ele e por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová:
vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como se me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. E então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir as vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu, o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Louvado seja Deus. É um texto bastante abrangente, né, que fala de uma situação a qual Israel estava naquele momento passando no exílio. Eles estavam longe de sua terra natal, porque foram escravizados, foram exilados, e nós vemos que Deus começa a ver o clamor de Israel, e Deus então toma uma decisão, creio desta forma, de tornar a trazer Israel para casa novamente. Mas se nós olharmos para o capítulo 36 anterior, versículo 24 ao 38, nós vamos ver que Israel, na verdade, estava no exílio, né, neste capítulo, e ali estava o profeta Ezequiel, e Deus então fala com o profeta acerca da restauração, de trazer este povo novamente, e o Senhor fazer uma restauração espiritual na vida do povo, da nação de Israel, daqueles que estavam dispersos, porque na verdade eles já estavam se sentindo, como diz aqui no versículo 11, que é o versículo chave desse texto, diz assim a palavra de Deus: estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Então veja bem, Israel estava sem esperança, o povo que estava cativo estava já sem esperança. Mas por que chegaram nessa situação? Na verdade, se nós olharmos, né, para os capítulos anteriores, nós vamos ver que Ezequiel foi usado por Deus para profetizar o juízo contra Judá e Jerusalém. Também Ezequiel foi usado para profetizar o juízo contra as nações vizinhas, que foram as nações de Amão, de Moabe, de Edom, Filistia, Tiro, Sidom, Egito. Enfim, essas nações também não agradavam a Deus naquele momento contemporâneo, melhor dizendo. E então Deus usa o profeta Ezequiel para profetizar o juízo. E na verdade depois vem a Babilônia e toma, né, estas nações e Israel. E o povo, na verdade, é levado cativo na sua maioria. E então eles estão... Deus permitiu que isso acontecesse porque era um juízo de Deus, porque na verdade Israel, eles voltaram as costas para Deus, né? Se viraram as costas para Deus, começaram a adorar deuses estranhos, enfim, começaram a se esquecer daquilo que Deus tinha feito por eles, né? Se esqueceram, na verdade, que Deus tirou, né, a nação de Israel, que estava lá no Egito como um forte, e verdadeiramente Deus conduziu ao deserto, mas Israel pereceu por 40 anos, né? Caminhou por 40 anos no deserto,
passaram por situações difíceis por causa da desobediência. Israel ora desobedecia, ora Israel estava com o coração voltado para Deus, e nós vemos que a nação de Israel, quando ela estava com o coração direcionado para Deus, fazendo aquilo que agradava a Deus, Israel era abençoado, Israel era próspero, enfim, a nação era próspera. Mas por causa da desobediência, começaram a adorar deuses estranhos. Então Deus permitiu que Babilônia, o rei Nabucodonosor, viesse e tomasse toda a nação de Israel e levasse cativo, Louvado seja Deus. E vemos aqui na palavra que eles então começaram a clamar, depois de muito tempo que estavam lá. Deus então começa a olhar, e Deus prepara, na verdade, uma situação, e ele chama o profeta Ezequiel, e Deus então prepara uma visão, uma simbologia e um método para conseguir a transformação, trazer novamente também Israel para a sua terra natal. E nós vemos aqui que no verso 1 diz a palavra de Deus, que veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Então olha que coisa interessante, Ezequiel, profeta, Deus o toma pelas mãos em espírito e leva Ezequiel a um vale aonde estava cheio de ossos. Ali não havia vida nenhuma, porque eram somente ossos. E a palavra de Deus diz, pela visão de Ezequiel, que eram ossos secos, não havia vida nenhuma. E isso nós podemos olhar para o mundo hoje. Muitas das vezes nós olhamos para a vida de muitas pessoas e vemos elas passando por situações difíceis, preocupada com a situação que estamos vivendo, com aquilo que estamos passando, e se sentindo verdadeiramente como que algo tivesse por acabado, tivesse tudo sendo exterminado, vamos dizer assim. Esta peste, este vírus, na verdade, está matando muitas pessoas, está levando as pessoas ao caos, à preocupação, e nós vemos isso como um corretivo, Eu vejo isso como um alerta de Deus para que o povo de Deus, para que as pessoas que conhecem a palavra de Deus, os escolhidos de Deus, porque o ímpio verdadeiramente já estão condenados na sua impiedade. Mas nós, que conhecemos a palavra de Deus, a igreja, ela é chamada a atenção. Esse é o momento que Deus chama a atenção da igreja. A igreja está passando por tempos difíceis, e nós vemos que muitas pessoas têm estado com a sua vida espiritual a desejar. Muitas pessoas têm levado a sua vida de uma forma de qualquer jeito, de qualquer forma, porque na verdade acham que o Senhor ainda tarde virá para buscar a sua igreja. Mas segundo a palavra de Deus, nós vemos que isto, na verdade, é mistério que aconteça, porque próximo está a vinda do Senhor. Eu glorifico a Deus, porque na verdade o Senhor, Ele nos traz uma alusão ao nosso entendimento, que na verdade nós vemos que as Escrituras, a palavra de Deus, elas estão se cumprindo. Então nós que conhecemos a palavra, temos o temor a Deus, o temor nas coisas de Deus, levamos tudo a sério. E nós vemos que infelizmente nem todo mundo leva a sério as coisas de Deus. E isso é para chamar a atenção verdadeiramente daqueles que ainda estão oscilando, estão ainda aí como que levando de qualquer jeito. E na verdade Deus chama um povo zeloso, um povo de boas obras. Deus chama um povo separado,
de boas obras, enfim, Deus quer a pessoas diferenciadas para que faça parte do seu reino, né? E isso é que é glorioso, é nós termos ciência e pensarmos verdadeiramente que um dia do Senhor virá e estaremos com Deus por toda a eternidade. Isso é maravilhoso, nós temos esta fé, né? Porque isso é que nos faz andar na presença de Deus. É com fé, de fé em fé, que nós andamos na presença de Deus. Glorifico a Deus porque Ele nos chamou. Eu glorifico a Deus pela sua vida, irmão, porque Ele te chamou. Louvado seja Deus. Então Deus está nos chamando a atenção neste presente momento para nós olharmos para Deus ainda mais, porque certamente nós não estamos olhando para Deus como devíamos olhar. Muitas das vezes o mundo ímpio nos chama mais a atenção do que as coisas de Deus. E neste momento nós estamos impedidos de estar presencialmente na igreja. Então nós temos que estar ligados, não deixar perder a fé, estar sempre atento, né, à palavra de Deus. Nós aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular, né, com as mensagens sendo colocadas nos dias de culto, e nós vemos que muitos irmãos têm assistido, têm ouvido as mensagens, e isso é muito importante, né, para que se mantenha ainda aquela ligação com a igreja, que isso aqui é importante. E a palavra de Deus, ela vem falando conosco, ela vem exortando, ela vem chamando a nossa atenção, né? Louvado seja Deus, para que a nossa fé não venha desmorecer, né? A nossa fé não venha cair, porque verdadeiramente nós precisamos nos levantar, nos colocar em pé, porque estamos em guerra espiritual, né? E o Senhor nos oferece as armaduras de Deus, para que nós venhamos nos fortalecer diante de tudo isso que está acontecendo, diante do mundo perverso que nós vivemos, diante daqueles que praticam a impiedade, diante daqueles que têm envergonhado, né, a igreja do Senhor, tentando transparecer algo que nos entristeça verdadeiramente, praticando, né, profanando, zombando, louvado seja Deus, de Jesus Cristo, como nós vemos nesses últimos tempos, profanações com a pessoa de Jesus Cristo, com a imagem de Jesus Cristo, fazendo com que Jesus Cristo se pareça com um deles, né? Esses que praticam a impiedade, porque grande será o preço a pagar, né? Louvado seja Deus por isso. Mas olhando agora para o texto bíblico, em que o profeta foi levado pela mão de Deus, ele olhou e viu aquele vale que estava totalmente cheio de ossos secos, e o Senhor disse para ele: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Como quem diz, né? Senhor, só o Senhor é que pode fazer milagre, só Deus para fazer milagre, só o Senhor para fazer tornar a viver a nação de Israel novamente, porque aqueles ossos verdadeiramente representam a nação de Israel. Aqueles ossos que estavam naquele vale representavam ali a nação de Israel. Estavam mortos espirituais porque distanciaram de Deus. E eu não quero que isso venha acontecer a ninguém, né? Louvado seja Deus. Você que é um cristão, que crê no Senhor Jesus Cristo, que isso nunca venha a acontecer, né? Louvado seja Deus. Que a sua fé esteja sempre renovada, sempre seja renovada, porque é isso que a igreja serve, para fazer com que nós nos mantenhamos, né, na posição em que Deus quer. A fé, ela tem que estar sendo renovada a cada dia em nossa vida, porque assim, a palavra de Deus nos diz, né, que o cristão, ele anda de fé em fé. Nós não podemos esmorecer na fé,
porque senão nós vamos desviar dos caminhos, né? Vamos desvirtuar o caminho de Deus, e isso não é bom para a nossa vida espiritual. Eu creio que você que está me assistindo agora, né, você deve estar pensando, deve estar analisando como está a minha vida espiritual. Será que eu estou agradando a Deus? Será que eu estou conduzindo, né, a minha vida conforme Deus quer que eu conduza? Louvado seja Deus. Como é que eu estou agindo na minha casa, no meu lar, no meu trabalho, onde quer que eu esteja indo, né? Como é que está andando a minha vida ou a nossa vida espiritual, né, diante dos olhos de Deus? Voltando para o texto, assim diz o Senhor Jeová no versículo 5, profetiza, no versículo 4, que diz assim: então me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ou seja, chamando a atenção daqueles ossos, literalmente chamando a atenção de Israel, né, do povo de Israel, da nação de Israel, que ali estava o profeta na condição, né, louvado seja Deus, Ezequiel, para exortar, para chamar a atenção de Israel e profetizar as bênçãos que Israel precisava. Israel estava morto espiritual, precisava reviver. Então Deus mostra para Ezequiel como é que ele ia trabalhar com a nação de Israel. Louvado seja Deus. E diz assim, no versículo 6 agora: e porei nervos sobre vós, e farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei a pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele, e sobre ele por cima, mas não havia neles espírito. Então nós vemos que o profeta, ele profetizou para aqueles ossos, para que eles vivam. E então começou a haver um grande ruído, um grande reboliço, e cada osso começou a juntar a seus ossos. E então no versículo 6 nós vemos que começou a haver um grande mover do Espírito Santo sobre a vida daqueles ossos, na verdade, né? Começou a restaurar aqueles ossos, e diz a palavra de Deus no versículo de número 9, profetiza, e me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos ao Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que eles vivam. Porque eles já estavam preparados, já estavam prontos, mas não havia vida neles. Já havia estendido os nervos, já havia crescido a carne, já havia a pele sendo estendida, e ali estava um exército, né, pronto, mas não havia espírito neles. E o Senhor então diz para profeta Ezequiel, profetiza o Espírito para que venha sobre eles e para que eles vivam. Então me disse, filho do homem, no versículo 10 agora, profetiza como ele me deu ordem. E então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados, né? Aqui é a chave desse texto bíblico, em que eles próprios, né, o povo de Israel que estava lá no exílio, eles reconheceram que eles estavam distanciados de Deus, e que eles estavam cortados, seus ossos estavam perecendo. E Deus então faz ao profeta mostrar a ele este vale de ossos secos, representando toda a casa de Israel, porque eles estavam realmente mortos espiritualmente. Isso é uma coisa triste para aqueles que conheciam a palavra
e hoje deixaram tudo e voltaram para o mundo, ou seja, espiritualmente mortos, né? Louvado seja Deus. Mas o Senhor nos diz esta noite para nós profetizarmos, né? Louvado seja Deus. E eu gostaria que você profetizasse, né? Que você começasse a usar a autoridade que Deus nos deu, né? Louvado seja Deus, e começasse a profetizar na sua casa, a profetizar vida para os seus filhos, para os seus entes queridos, a profetizar bênçãos, né? No seu trabalho, profetizar bênçãos para a sua empresa, profetizar bênçãos, né? Para os seus familiares, a profetizar bênçãos também para os seus vizinhos. Enfim, Deus quer levantar uma nova nação. Louvado seja Deus. Nós somos e fazemos parte do novo Israel de Deus, que é a igreja como um todo. Louvado seja Deus. E este é o momento de chamar a atenção, né, da igreja, para nos colocarmos, né, diante de Deus e olhar verdadeiramente para o Senhor em tudo aquilo que Ele representa para nós, em tudo aquilo que o Senhor tem nos feito. Ele tem nos guardado, Ele tem nos livrado, o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem me sustentado, e eu creio que também tem te sustentado. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra de Deus, né? Eu quero profetizar para a sua vida que Deus, na verdade, verdadeiramente esteja olhando para ti nesse momento, e Ele esteja fazendo algo de especial e sobrenatural na sua vida. Então eu profetizo que Deus está mudando o quadro da sua vida, Deus está mudando o quadro lá no seu trabalho, Deus está mudando a sua vida espiritual, Deus está transformando a sua vida. Louvado seja Deus. E ainda diz mais a palavra de Deus: quando passares pelas águas estarei contigo, quando passares pelos rios não te submergirão, e quando passares pelo fogo, chama nenhuma arderá em ti. Louvado seja Deus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque o Senhor te guarda, o Senhor nos guarda. Louvado seja Deus. E isto é maravilhoso. Nós temos esta concepção em nossa mente, esse entendimento verdadeiramente, que Deus nos guarda e nos livra de todo mal, né? Louvado seja Deus. Por isso o Senhor quer de nós mais comunhão com Ele, mais oração, mais intimidade com Deus. E Ele está sempre com as mãos estendidas para nos guardar e nos dar todo o livramento. Que nós possamos, né, olhar para a cruz do Calvário, olhar para Cristo e ver que tudo aquilo não foi em vão. Nós estamos aqui porque somos lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. E eu glorifico a Deus por esta oportunidade que Ele nos concedeu de nós poder estar aqui neste momento. Eu quero agora fazer uma breve oração, louvado seja Deus, e depois eu quero convidar o pastor Frank para estar fazendo a finalização. Eterno Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, pelas vidas que estão nos assistindo, Senhor, que o Senhor possa abençoar e guardar a todos, Senhor, dar todo o livramento, Senhor, que o Senhor possa, ó Deus querido, abrir um novo horizonte na vida de cada um dos teus servos, ó Pai, e que neste momento, Senhor, cada vida que está, Senhor, aí, Senhor, diante deste vídeo agora, nos assistindo, Senhor, vendo esta mensagem, que o Senhor possa fazer com que esta mensagem venha produzir fruto em cada vida, e que haja verdadeiramente um novo restabelecer na vida de cada um, uma restauração espiritual, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Boa noite, amados. Pai seja convosco. Guarda essa palavra, meu irmão, tá bom? Guarda essa palavra no seu coração. Como eu sempre falo, seja praticante dessa boa mensagem, dessa boa palavra. Vamos orar pelas ofertas, amados, em nome de Jesus. Novamente expressar a nossa alegria em todos os cultos. Estamos sendo bastante taxativo
repetitivo na verdade, mas expressar de verdade nossa alegria, como o anjo da nossa igreja, o reverendo, sempre ressalta. Vocês estão entendendo, o povo de Deus está entendendo a importância e o mandamento de dizimar, de ofertar na casa do Senhor, já que nós necessitamos e precisamos dessa ajuda. Amém, queridos? Feche seus olhos. Eterno e soberano Deus, rendemos graças ao Senhor. Meu Deus, os teus filhos que estão agora, ó Pai, com suas ofertas, com seus dízimos, meu Deus, o Senhor conhece a vida e a intimidade de cada um. Os teus filhos que estão trazendo, ó Pai, até aqui a tua casa, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe. Nós abençoamos e repreendemos todo mal, todo devorador, meu Deus. Novamente, sempre, meu Pai, eu venho a repetir o que a tua palavra nos diz e nos garante, nos dá o direito de fazer prova de ti. Abençoe, meu Pai, os teus filhos. Abençoe aquelas pessoas que estão entendendo também a parte, ó Pai, de ajudar o próximo, trazendo mantimento, meu Deus, para que nós possamos ajudar aqueles que necessitam. Que o Senhor abra as comportas dos céus, derrame bênção, meu Pai, provisão, manar dos céus, em nome do Senhor Jesus. Nós já te agradecemos e rendemos graças ao Senhor. Gostaríamos já de encerrar este culto mais uma vez, amado, que novamente você esteja com seu coração aberto aí para poder meditar no decorrer da semana, até a próxima oportunidade, até o próximo culto, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja e permaneça comigo e com cada um dos teus filhos, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Que Deus abençoe, amados. Fiquem com Deus.